Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de nós estarmos alegres por causa que nós estamos aqui sem ser forçados, né? Nós estamos aqui livremente para adorar, para cultuar o Senhor, e também cada um com o seu objetivo, cada um com o seu pedido, cada um com o seu clamor, cada um com o seu agradecimento. Então isso é muito importante e isso nos motiva cada dia mais melhor celebrar o nome do Senhor. Mas refletimos o que ocorreu na nossa vida durante esse período de sexta-feira até hoje, e vamos fazer assim um breve momento de reflexão e também colocar nas mãos de Deus o objetivo de nós estarmos aqui. Nesse espírito de comunhão, oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse espírito, ó Deus, nós clamamos a Ti, nesta hora, no qual nós colocamos o nosso pensamento, o nosso coração, nós invocamos o Teu santo nome e pedimos a Tua presença no nosso meio. Ó Deus de Israel, aqui estamos, Senhor, para agradecer, para Te cultuar, para Te louvar, bendizer o Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, esteja conosco, nos ensinando da Tua palavra, nos guiando retamente de acordo com as veredas dos preceitos e da Sua justiça. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor repreende todo tipo de mal, todo levante das trevas e todo espírito maligno que se levanta contra esse culto, contra a nossa vida, contra a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, repreende todas as forças ao contrário e cobre nós com a sombra das Tuas asas, para melhor cultuar o Teu santo nome. Ó Deus, livra nós de toda ave de rapina, para que nós recebemos de Ti e aprendemos com o Senhor cada dia mais, almejando estar na glória com o Senhor, porque somente Tu tens palavras de vida eterna. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Santo
rio vivente, e o mundo, mas eis aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misericórdia, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Numa criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Vamos nos colocar o nosso coração mais próximo de Deus, amolecer o nosso coração para nós recebermos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma semente e o nosso coração tem que estar regado, úmido, macio, assim como a terra fértil. Então, que assim nós recebemos a palavra do Senhor. Louvado seja sempre o nome do Senhor. A palavra do Senhor está em Mateus capítulo 10. Semana passada nós vimos a importância de nós termos atalaia, de ser uma pessoa que alerta as outras pessoas e esquecendo aquela frase que diz: eu nada tenho a ver com o meu irmão, mas o Senhor, a semana passada, falou que nós temos que orientar as pessoas quando nós vemos que ele está no erro. E o Senhor é tão bom que Ele deu uma palavra de continuação para conosco, para que nós possamos refletir cada semana o que o Senhor está dizendo para as nossas vidas. Então, Mateus capítulo 10, no versículo 1, e depois nós vamos ler, vamos pular essa letra, esses versículos dos 9 e dos 12, e vamos ler os 7.
Então assim diz a palavra: e chamando Jesus os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos do mundo, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça vos dá. Até aqui, palavra do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Então, como nós vem aprendendo com o Senhor cada dia mais, para que nós possamos ter uma jornada aqui na Terra, nesse período da nossa vida, essa caminhada chamada vida, então nós vamos preparando para a vida eterna. Então, como eu sempre falo, seria bom nós estarmos na casa do Senhor, estar praticando a palavra de Deus, e nós não colocarmos tudo em ação o que o Senhor nos fala. Então ele chama os seus 12 discípulos e dá poder para eles, para curar os enfermos, expulsar os demônios, e também ressuscitar os mortos, e também limpar os leprosos. E ele disse para não pedir nenhuma paga sobre isso, porque isso é dom de Deus, e é Deus quem dá essa graça. E ele disse: e toda vez que nós formos falar para uma pessoa, é necessário mesmo que não repita as mesmas frases, mas é necessário dizer: é chegado o reino de Deus. E assim como nós estamos falando, que nós temos que estar no plano para a vida eterna. Então é chegado o reino de Deus. Logicamente que nós não vamos estar falando sempre a mesma frase, mas sim com palavras de sabedoria que levam o contexto ao mesmo entendimento. Então, hoje ele nos mostra esse poder que ele nos liberou. Ele liberou para os seus discípulos. E nós fomos aprendendo com o quê? Com o que os discípulos escreveram, com as escritas, e foi deixado para nós. Então, ele deu o poder para os discípulos. E nós, seguidores de Cristo, assim como os discípulos, nós também somos discípulos de Jesus. Então ele nos deu esse poder. Mas como exercer esse poder? Exercendo esse poder sem defraudar ninguém, sem cobrar por isso. Muitas vezes, nós, para fazer uma visita, tem gente que pergunta: quanto que você cobra para ir lá fazer uma oração para tal fulano, para minha sogra, para meu cunhado, ou para ciclano? Nós não devemos cobrar, nem sequer o combustível. Se você não tem condições de ir, você fala para a pessoa: passa lá e me pega, e nós vamos. Ou você vai de a pé ou de bicicleta, dá um jeito. Então, você não deve cobrar nem sequer a gasolina pelo seu deslocamento. Então nós temos que fazer tudo de coração e com amor, porque é aí que o mistério de Deus trabalha. Porque quando nós fazemos as coisas da maneira correta, o Senhor ele entra com graça. E por isso nós devemos fazer tudo com excelência. Nós não devemos deixar as impurezas desse século tomar conta do nosso coração, cobrando ou pedindo oferta, pedindo algo para as pessoas. Às vezes a gente vai fazer uma visita num sítio, na casa de alguém, né? E como as pessoas têm mania de achar que deve pedir, aí vê lá um frango, um porquinho, alguma coisa dessa natureza, e já fala: o irmão podia ofertar um porquinho desse para a igreja, podia ofertar um frango desse para a gente fazer um almoço. Então nós não devemos entrar com esse caráter
na presença de Deus. Nós devemos ser prudentes, e aqui a palavra nos ensina que nós temos que fazer sem nenhuma paga. Ele fala que não é para nós levar nem duas túnicas, nem duas peças de roupa. Ele fala para nós irmos conforme nós estamos ali. Se nós formos convidados, nós estamos com a roupa de trabalho, não tem necessidade de nós irmos na nossa casa, trocar de roupa ou pegar outra muda de roupa para nós fazer aquela visita. Nós estamos revestidos de poder, não é aquele traje que nós estamos ali, porque o traje que nós vamos estar postando um traje decente, um traje de cristão. Então, se nós vestimos um traje de cristão, nós podemos estar em qualquer lugar com aquelas vestimentas. Então, isso que o texto está nos ensinando. Que nós não devemos levar duas mudas de roupa, uma para isso, uma para aquilo. Do jeito que nós estamos, nós podemos visitar qualquer pessoa e entrar e sair em qualquer lugar. Então, porque as nossas vestimentas têm que testificar que Jesus, Ele é conosco, que Jesus está conosco. Então, é isso que Ele está dizendo nesse texto, para que nós não levamos nem outra sandália. Nós temos que estar sempre prontos para ir. E também o texto fala, se nós chegarmos num lugar e não for bem aceito, para nós sacudir a poeira dos nossos pés e sair daquela cidade. Porque no dia do juízo, Sodoma e Gomorra será mais bem beneficiada do que essa cidade, ou essa casa, ou essa pessoa que não aceitou a palavra de Deus. Então Jesus é bem claro nesse ensinamento. Por isso nós fazemos essa oração para quebrantamento, amaciamento do nosso coração, para nós recebermos a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus não trombe no nosso coração e o nosso coração está petrificado. Nosso coração tem que estar sensível, palpável pela palavra de Deus. Então por isso nós fazemos essa oração de quebrantamento do nosso eu e do nosso ego. E assim o Senhor continua falando que Ele dá poder para curar todo tipo de enfermidade e todo mal. Então isso afronta nós. Essa palavra aqui, ela vem como uma afronta para nós. Porque, como eu disse, se a sombra de Pedro, a sexta-feira passada, se a sombra dele curava as pessoas, por que isso não está acontecendo no nosso meio hoje? Se aqui foi liberado o poder, por que esse poder não está atuando no nosso meio, a ponto de nós punhar as mãos sobre os enfermos e curar de qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de lepra, qualquer tipo de mal? É justamente isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui a ser revestido desse poder. Nós estamos aprendendo aqui a tirar as coisas que nos separa de Deus, porque é as nossas transgressões que apartam nós de Deus. Lá em Jeremias 29 fala que as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem o ouvido de Deus está virado para o outro lado ou agravado para que não possa ouvir a nossa oração. Mas lá ele deixa bem claro: as vossas transgressões é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, se nós não andamos no preceito da palavra, esses sinais não ocorrerão no nosso meio, porque nós temos que estar voltados para a palavra e cheios do Espírito Santo, porque esse poder já foi liberado para nós. Então cabe nós a tomar posse. Todos nós somos herdeiros do reino de Deus, todos nós somos herdeiros das promessas de Deus. E por que as 5 virgens ficou de fora e só 5 entrou? Por que ele fala que 2 estarão no campo e um será levado e outro será deixado? É justamente isso. Porque tem muitas pessoas que não têm consciência que nós somos herdeiros das promessas de Deus.
Se você tem uma herança, você tem um testamento. E o testamento, ele fala que nós temos por herança. E o Senhor, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Mas muitas vezes nós não recorremos ao advogado para nós entender essa questão dessa partilha, dessa herança. É como uma pessoa que tem uma herança e ele não vai atrás. E a vida passa e a pessoa não desfrutou nem nessa vida e nem na outra com aquela herança que ele tinha. Por quê? Porque não foi atrás. Então os advogados estão aí justamente é para isso. Se você tem uma herança para receber, você tem que ir atrás. E agora, no mundo que nós estamos falando, que é o espiritual de Deus. Jesus é o nosso advogado e ele está à direita do Todo-Poderoso. E ele é o que nos ordena, e ele que nos esclarece os passos que nós temos que dar para receber essa herança, para morar na casa do Pai. Então, Jesus falava por parábola, e essas parábolas que ele falava leva nós a entender o contexto de vida que nós estamos vivendo. Porque muitos não estão preocupados em receber essa herança. Muitos não estão preocupados em viver esse sobrenatural. Porque você colocar a mão sobre uma pessoa e Deus curar através da sua imposição de mão, isso é um sobrenatural para nós, mas é natural para Deus. Então o Espírito que atua em nós, para ele é normal. Então muitas vezes fazemos algum rebuliço, se emocionamos com algumas coisas dentro da casa de Deus, mas isso não é viável. É viável que nós estejamos em pleno do consentimento, em pleno a sabedoria. Nós não devemos deixar se emocionar e se deixar se levar pelas emoções para nós fazer algo para Deus. Então a palavra de Deus tem que chegar no nosso coração e nós estar em pleno consciência. Porque quando nós fazemos algo pela emoção, a emoção passa. E quando a emoção passa, aquilo que você fez perde o sentido. Mas quando você faz de coração, aquilo para você tem sentido. Aquilo para você muda o seu trajeto de vida. Então por isso nós não podemos deixar de se elevar pelas emoções dentro da casa de Deus. Você se emocionar por ver Deus curando alguém, ver Deus libertando alguém, é normal. Mas você levantar no vale da emoção e fazer algo para Deus, quando passar aquela emoção, aquilo não vai ter tanto sentido para você. Então, por isso, o Senhor nos ensina esse entendimento aqui. Porque como que você vai expulsar um demônio se você estiver emocionado? Como que você vai fazer algo para Deus emocionado? Muitas vezes, quando nós estamos emocionados, a nossa voz não sai. É normal nós emocionar? Sim. Eu já emocionei várias vezes e eu já orei sobre isso, porque eu já falei para o Senhor, quando eu me emocionar e ver alguma coisa acontecendo, um anjo passando, ou ver o Senhor mesmo dentro da igreja, assim visivelmente, não me deixa eu entrar nesse vale de emoções, porque eu quero contemplar o que está acontecendo em pleno raciocínio, para que aquilo fique gravado
no meu interior, na minha mente, no meu coração, como algo real que aconteceu, não como alucinações. Então esse poder que Ele nos dá aqui hoje, e Ele fala para nós irmos curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Nós vemos alguns textos na palavra de Deus de várias pessoas que foram ressuscitadas pelas pessoas, pelos homens de Deus. Mas e hoje? Aonde é que nós devemos atuar? Será que nós devemos chegar no velório e fazer uma oração para que aquele corpo volte a ter vida? Nós temos fé para isso? Ou simplesmente nós ficamos ali junto com os familiares, se lamentando e dizendo meu sentimento, meu espírito, meu isso, meu aquilo? Aonde está a nossa fé? Você já parou para pensar se você teria essa fé, como diz lá aos Coríntios capítulo 13, fé a ponto de remover as montanhas, fé a ponto de dizer para o mar, para os peixes, para as plantas? Você teria essa fé de chegar no velório e dizer: levanta, desce desse caixão e vai para a sua casa? Então é isso que está faltando em nós. Não é nós chegarmos e todo mundo morre. Todas as pessoas que foram ressuscitadas, revividas, que ressuscitadas, só foi Cristo que ressuscitou. As outras pessoas foram revividas e morreram novamente. Então Jesus não morreu, então Ele foi o único que ressuscitou. Mas enfim, o que cabe a nós fazer hoje, vivendo esse poder de Deus que Ele estabelece para nós? Quem são esses mortos? Muitas vezes esses mortos estão dentro da nossa casa, dentro do nosso familiar. Muitas vezes nós estamos conversando com pessoas mortas e nem mesmo nós não temos discernimento que aquela pessoa está morta. Mas como é isso? Muitas vezes essa pessoa está morta espiritualmente. Então nós temos que levar a palavra de vida para essa pessoa, para que essa pessoa entenda o processo da vida, entenda a vontade de viver, o sentido da vida. Por isso, lá em Eclesiastes fala que é melhor nós estarmos na casa do velório do que numa casa de festa. Porque numa casa de festa todo mundo passa despercebido. Mas numa casa onde tem, numa casa no horário fúnebre, ali as pessoas sentem o valor da vida, sentem o poder da separação. A pessoa sente aquela outra pessoa indo embora e você não poder fazer mais nada. Mas é onde está a nossa fé. Então, muitas vezes tem pessoas que estão mortas dentro da nossa casa. É momento de nós reviver essa pessoa. É momento de nós levarmos essa palavra com esse poder que Deus nos dá de livrar essa pessoa desse mal. Esse mal que muitas vezes a pessoa está adormecida no nosso lado. E isso se cumpre a palavra que nós falamos na semana passada. Que nós temos que orientar, nós temos que acordar essa pessoa, nós temos que avisar ela que esse trajeto de vida que ela está vivendo, ela vai acabar sendo sepultada. Mas isso é muito importante para nós nos dias de hoje. E quais são os leprosos que estão no nosso meio? Porque hoje tem medicina, tem vários exames. Naquele tempo não tinha, no tempo que foi escrito esse contexto, não tinha. As pessoas que eram leprosas eram aquelas pessoas que eram rejeitadas, colocadas fora do arraial, fora da cidade, em lugares
separados. Então, os leprosos nos dias de hoje, muitas vezes, elas estão separadas de nós. E quem são essas pessoas? É mãe, é filho, é pai, é cunhado, é cunhada. São pessoas que estão isoladas, que nós abandonamos essas pessoas e estamos deixando essas pessoas isoladas. Então, nós temos que buscar essas pessoas com o nosso entendimento, abraçar e limpar. Muitas vezes, quando os sacerdotes tinham uma pessoa que era leproso, ninguém podia tocar nessa pessoa. Mas Jesus, ele põe a mão sobre o leproso e a lepra não passa para ele. Então, assim nós somos seguidores de Cristo, assim nós temos que fazer também. Então, muitas vezes, essa lepra, essa coisa impregnada na vida da pessoa, muitas vezes é uma falta de perdão que está separando você e empurrando essa pessoa para longe de você. Muitas vezes essa lepra é aquele sentimento de egoísmo. Você acha que você é melhor do que aquela pessoa, que você tem que ficar aqui e aquela pessoa tem que ficar rejeitada. Então, os leprosos são as pessoas rejeitadas, e muitas vezes nós os rejeitamos, nós estamos fazendo o papel que o sacerdote fazia naquela época, excluía as pessoas. Então, Jesus, tanto ele ensina os leprosos que nós empurramos para lá, como também ele cura as lepras que estão em nós. Porque muitas vezes nós não tocamos nas outras pessoas com medo de ficarmos contaminados por aquilo. Mas muitas vezes nós não tocamos porque às vezes nós estamos mais leprosos do que as pessoas que nós os rejeitamos. Então a rejeição é um tipo de lepra que nós vivemos no dia de hoje. E às vezes você fala, Oswaldo, mas eu não tenho esse problema comigo. Mas eu acho assim que todos nós temos um pouquinho dessa enfermidade chamada lepra. Porque querendo ou não, nós acabamos rejeitando alguém. Uns por ser mais simples, outros por ser mais, digamos assim, não viver no mesmo contexto de vida que nós vivemos. Então nós temos que fazer como Jesus fez. Nós temos que ir até aqueles que são menos favorecidos, aqueles rejeitados. Então nós temos que livrar essas pessoas desse mal. E muitas vezes essa pessoa que nós precisamos livrar desse mal, muitas vezes essa pessoa somos nós. Muitas vezes essa lepra está dentro de nós, esse achismo, esse egoísmo, esse sentimento, o qual muitas vezes nós não suportamos outras pessoas. Então isso é muito sério para os dias que nós estamos vivendo. E concluindo, ele disse: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus para todos, mas nem todos querem ouvir. E assim como diz o texto, aqueles que não receberem a paz, até o pouco que tem será tirado. Então Jesus é muito franco quando ele fala os seus ensinamentos. E hoje nós temos que viver nessa graça e ser revestido desse poder
para que nós possamos curar, limpar, ressuscitar os mortos, livrar as pessoas de espírito imundo, expulsando os demônios e sem cobrar nada, somente pelo dom do amor, pelo dom da caridade. Então, o nosso coração tem que estar voltado para isso e sempre almejar receber as promessas de Deus, essa herança que nós temos, para que um dia nós possamos entrar no reino de Deus, do céu, e ter boas obras para apresentar ao Senhor, e grande é o galardão. Então, lá em Apocalipse fala que nós somos julgados pelas nossas obras. Então, é tempo de nós renovar as nossas alianças, viver desse amor, ser revestido desse poder, assim como diz lá em Efésios, revestir de toda a armadura, toda a couraça, pegar o capacete da salvação, as sandálias da paz, que é o Evangelho de Deus, e viver esse mistério. E é esse mistério que nós temos que cada dia mais praticar, colocar dentro do nosso coração, para que um dia nós tenhamos o direito de entrar na cidade santa pelas portas e ter direito de beber do rio da vida e alimentar da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Essas são as promessas. Aonde não haverá mais morte, todas as suas lágrimas serão enxutas, e não haverá mais noite, e não haverá mais lua, e não haverá mais brilho do sol, porque o Senhor é o resplandor que resplandecerá para todo sempre, junto com seu Filho e com seus eleitos. Essas são as promessas. Então, por isso, nós temos que almejar essa herança, essa promessa. E as promessas de Deus justamente são o texto de herança. Então, por que fala primeiro e segundo testamento? Uns falam Antigo Testamento, outros falam Primeiro Testamento, ou Novo e Velho Testamento. Porque nós estamos incluídos nesse atestado. E o testamento só é válido depois de quê? Que a pessoa morre. Então, depois que Jesus morreu, nós somos herdeiros dessa promessa, nós somos herdeiros desse testamento que é chamado a Palavra de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo? Eu quero saber de vocês, se vocês estão entendendo, porque muitas vezes eu falo num alinhamento aqui, e muitas vezes eu espero que todos estejam entendendo. Porque isso é o objetivo de nós pregarmos a palavra de Deus. Para que todos entendam, para que todos saiam assim, com aquela ansiedade, com aquela vontade de que Jesus volte logo. Ninguém quer morrer, né? Mas nós temos que almejar essa vida. É como que se nós estivéssemos esperando um ônibus para nós embarcarmos numa viagem. E quando nós estamos no tempo físico, que o ônibus começa a demorar, nós ficamos inquietos. E olha para lá, e olha para cá, escuta um barulho, e olha, e não é o ônibus, e nós ficamos naquela inquietação. Mas a promessa do testador é que ele virá com o som de trombeta. Então, nós temos que ficar atentos a esse barulho. Nós não podemos ficar desapercebidos, para que esse dia
não vos pegue de surpresa. Glória a Deus, vamos orar? Você que pode ajoelhar, fique à vontade. Você que não pode, não quer, se sente melhor sentado, fica sentado. É o momento da nossa oração, é o momento de nós nos curvar diante de Deus. Mas todos ficam à vontade, em nome de Jesus. Também é um momento de nós nos colocarmos em grande adoração a Deus. Comece a adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque assim o Senhor busca tais adoradores, que assim o adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito. Então importa que assim nós nos adoramos, em espírito. Comece a falar no seu coração: Jesus, eu te amo. Jesus, eu entendi as palavras do teu testamento, eu entendi essa liberação do teu poder para que eu possa ressuscitar alguém, que eu possa limpar alguém, que eu possa ser limpo pelo mesmo poder. Comece a adorar a Jesus dizendo que você entendeu a palavra. Comece a receber novamente a ministração dentro do seu coração, tudo aquilo que você ouviu aqui hoje, que você possa começar a rever, almejar a estar nessa embarcação, cujo o som, o barulho é o barulho da trombeta, e o barulho da trombeta soará dizendo: vinde bendito do meu Pai, e vai falar o teu nome, e você vai subir com o Senhor. Então comece a adorar, dizendo que você entendeu o que o Senhor falou hoje. Meu Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor se preocupa comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor está aqui na palavra somente para falar comigo. O Senhor desceu a mansão dos céus para estar aqui nesse culto hoje, para mim poder ouvir a sua voz através do pregador, através daquele que abriu a boca para falar o que o Senhor tinha para mim, para nós. Então comece a adorar o Senhor, adore o Senhor, fala com Ele, agradece a Deus pelo teu filho, pela tua filha, agradece a Deus pelo teu trabalho, pelo alimento que você se alimentou até o dia de hoje, não somente pelo alimento de hoje. Muitas vezes nós agradecemos assim: obrigado, Senhor, pelo meu almoço, obrigado, Senhor, pelo café da manhã, obrigado, Senhor, pela minha janta. Mas você agradece a Deus desde a margem da sua mão. Comece a dizer: obrigado, Senhor, por ter me concebido, por o Senhor ter me escolhido, porque no meio de tantos podia ser meu irmão e não eu, mas o Senhor, no meio de milhares, o Senhor escolheu eu. Então você é um privilegiado de estar aqui. Você é um abençoado, uma abençoada por natureza, pela geração, pela gestação e a concepção dos teus pais. Então você é um abençoado, uma abençoada. Não reclame da vida, mas sim clame a Deus e agradeça por você estar respirando, por você estar aqui hoje, por você estar ouvindo essa voz. Agradeça a Deus num espírito de adoração. Agradeça a Deus por cada momento, por cada copo de água, por cada fruta, por cada legume que você já tem ingerido na sua vida, por você sentir na ponta da tua língua o que é doce, o que é salgado, o que é azedo. Então as coisas que são amargas, que você não gosta, da mesma forma tem que ser o pecado na nossa vida. E o pecado, ele parece ser doce, mas ele é amargo para a nossa alma. E nós entendemos isso de acordo com a tua palavra. Então, ó Deus, nós agradecemos o Senhor nessa noite por tudo que o Senhor tem nos concedido, por ter nos poupado com vida nesse período de pandemia, por o Senhor ter nos guardado e não ter faltado o alimento na nossa casa, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada
eu tenho falta, porque o Senhor não falta e o Senhor sempre está comigo. Ainda que eu não tenha tudo aquilo que eu queria, mas o Senhor não falta. O Senhor está sempre presente na minha vida. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu agradeço o Senhor por estar sempre do meu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e nenhum mal me sucederá. Então, Deus, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ter me livrado de rituais malignos, de potestades, de oferendas e de tudo aquilo que se alastra da escuridão e se propaga no mundo da maldade. Ó Deus, muito obrigado por Senhor ter nos livrado de todo o laço do passarinheiro, de todo tipo de febre mortal. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o teu santo nome, e nós colocamos diante de ti, Senhor, toda a nossa vida. O Senhor que é o Filho, o Senhor que é o Rei de Israel, o guardião de Israel, que não dorme nem cochila, nem se cansa e nem se fadiga. O Senhor é um Deus zeloso, bendito e santo, porque toda fonte de santidade está em ti, e nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nessa oração nós clamamos, Senhor, pelo nosso país. Ó Deus, repreende todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito e todo levante das trevas contra a nossa nação, contra essa geração. Não deixa nós se conformar, Senhor, com o Deus desse século, mas que o Senhor entre com virtude e poder sobre as nossas vidas, que nós possamos expulsar todo tipo de mal que se levanta contra nós, expulsar os demônios que vêm contra nós, expulsar os espíritos impuros e também nos curar, nos ressuscitar e nos libertar de todo tipo de mal. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que essa palavra do Senhor se cumpra no nosso meio, se cumpra na nossa nação, se cumpra nessa geração, Pai, se cumpra nesse século. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós falamos com o Senhor face a face, porque nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Ó Deus, livra os nossos jovens de todo tipo de vício, de todo tipo de engano, de todo tipo de contenda. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, dê sabedoria para os nossos jovens, porque muitas vezes é no colégio, é na faculdade, que ele se torna ateu, aonde a ciência tenta provar que o Senhor não existe com fatos baseados em estudo. Mas, ó Deus, não deixe essa cegueira espiritual pegar os nossos jovens. Não deixe, Senhor, que o casamento acabe por falta de amor. Não deixe, Senhor, que o casamento se acabe por falta de entendimento. Não deixe que a família se separe por não conhecer a Tua palavra. Ó Deus, une, Senhor, cada família, que nós tenhamos sabedoria para lidar com todo tipo de situação, tanto dentro de casa quanto fora. Que o Senhor dê sabedoria, Pai. Que o Senhor dê um espírito de mansidão para nós. Que o Senhor coloque, Senhor, um espírito de excelência nas nossas línguas, para que nós possamos governar a nossa língua, Pai. Que a nossa língua não seja um chicote, mas sim que ela seja bênção, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Ó Deus, não deixe, Senhor, que as nossas línguas venham falar mal de outras pessoas, nem por uma simples sequer brincadeira. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, coloca em nós um coração puro, um coração reto, um coração semelhante ao Teu. Ó Deus, nós clamamos, Senhor,
o teu poder agindo sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, as nossas entranhas. A tua palavra diz para nós orar e curar. Então, Deus, eu peço, Senhor, a cura sobre essas pessoas que estão nos hospitais, sobre essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão atribuladas, depressivas, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão rejeitadas, pessoas que não prosperam por falta de perdão. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, nessas pessoas e começa, Senhor, a tocar, a embranquecer a sua alma, tirando todas as manchas, toda a impregnação maliciosa, todo o levante das trevas e tudo aquilo, Pai, que está impregnado na vida dessa pessoa, na alma. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai visitando do alto da cabeça à planta dos pés, vai esquadrinhando, Senhor, os teus rins, os teus pulmões. Ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa que sente falta de ar, que sente cansaço, que sente triste, ó Deus, vai dando ânimo, vai dando cura, vai libertando, Pai, assim como está escrito no Salmo 103. Abençoa, Senhor, esquadrinhando as nossas entranhas, os nossos ossos, o nosso entendimento. Esquadrinha mesmo, Pai, com a virtude do céu. Ressuscita, Senhor, aquela pessoa que está morta na fé, que está enfraquecida, que está dada como morto ou desenganado. Esse, aquela, não tem mais jeito. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cancela essas palavras dessas pessoas que falaram que seu filho não tem mais jeito, que fulano não tem mais jeito. Então, ó Deus, no nome de Jesus, toca-se com o teu poder, com a misericórdia, com a graça do teu nome. Estabeleça sobre nós, Pai, porque é chegado o teu reino no nosso meio através da tua palavra, através do teu poder. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada agricultor, por cada um daqueles que manuseia o alimento que chega até a nossa mesa. Abençoa, Senhor, livrando toda a terra de todo mal. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus, louvamos o teu santo nome. Glória ao nome do Senhor. Pai, ouve a nossa oração, o nosso grito, o nosso gemido. Ó Deus, no nome de Jesus, oramos alegremente, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Grande é o Senhor. Graças nós te damos, ó Pai. Santo, santo é o teu nome. E nós só temos que agradecer a Deus por mais esse culto, mais essa oportunidade de nós ouvir o Senhor falando conosco tão de perto. Hoje nós falamos no microfone e até parece que ainda fica meio baixo. Agora você calcula Jesus pregando para mais de 5.000 pessoas e todos eles escutavam. Interessante, né? Como seria isso? Jesus ficava de costa para o vento e as pessoas ficavam à sua frente. E ele falava e o vento levava a sua voz, o qual alcançava muita gente. Então, as pessoas viviam com os ouvidos atentos, porque em 5.000 pessoas, você já parou para pensar aonde tem 50 pessoas, já é meio complicado pregar sem o microfone, porque um tosse aqui, o outro mexe com a cadeira ali, o outro arrasta o pé, o outro balança o corpo, o outro respira muito alto, o outro cochicha aqui. Agora, você imagina Jesus, quando ele pregava,
para 5, 6, 7 mil pessoas, e todo mundo ouvia. As pessoas nem respiravam para ouvir o que Deus estava falando. E hoje, muitas vezes, nós não vemos isso em nós mesmos. Muitas vezes o Senhor está falando e nós não se acomodamos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor falou tudo isso para nós, e não adianta eu acrescentar mais, porque seria algo de mim mesmo. Estenda as suas mãos e gruda mesmo essa bênção, agarra Jesus, agarra essa bênção para você ter com Jesus cada dia mais. Que o Senhor te abençoa e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda graça. Amém. Que o Senhor inclina para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre o teu coração, a paz sobre o teu entendimento, a paz sobre a tua alma, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. A todos, uma ótima noite, um término de sexta-feira, um abençoado final de semana, e que o Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir o Senhor?